Beleza, pessoal? Como que vocês estão? Hoje nós vamos ler o capítulo 13, ok? Do livro Maçonaria por Trás da Fachada de Luz. O título do capítulo 13 é O Jardim de Infância do Satanismo. Tendo-se visto o perigo da maçonaria, levanta-se imediatamente a questão: e com relação às ordens juvenis da maçonaria, será que até elas são perigosas? As principais são a Ordem de Demolai, para os rapazes, e as ordens das Garotas Arco-Íris e das Filhas de Jó, para as garotas. Em alguns aspectos, essas organizações são como os escoteiros e as bandeirantes, e provêm diversão e companheirismo aparentemente inocente. No entanto, os pais que enviam seu filho ou filha a um destes grupos maçônicos, presumindo que ele será exposto apenas a influências saudáveis, está, infelizmente, enganado. A Demolai é uma ordem na qual o principal ritual gira em torno do julgamento de Jacques de Molay, o último grande mestre dos Cavaleiros Templários. O ritual busca ensinar lealdade, honra e fidelidade a algumas promessas e obrigações. As filhas de Jó usam as personagens de Jó e suas filhas para ensinar virtudes piedosas semelhantes, contudo com uma apresentação mais feminina. O grupo do arco-íris é ainda mais delicado que as filhas de Jó, e neste caso pouca coisa parece estar fora do lugar. Mesmo assim, até mesmo com relação ao que eles mostram de qualidade, devemos ficar alertas, pois todos esses grupos estão intimamente associados com as ordens de adulto da maçonaria. Essa ligação tão íntima é o principal motivo de preocupação, porque se inclina para a questão da autoridade espiritual. Espero que nenhum pai ou mãe cristão precise ser lembrado da responsabilidade que tem pela vida dos jovens que Deus lhe confiou. Além do mais, o próprio Jesus deixou uma advertência para os que deixam seus pequeninos seguir no caminho errado. Mas aquele que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor seria que pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e se precipitasse na profundeza do mar. Mateus 18:6. Os pais têm autoridade espiritual sobre os filhos, e se eles são cristãos, o Senhor colocou uma proteção especial ao redor da família. Só umas poucas coisas podem derrubar essa proteção e permitir a entrada de Satanás. Uma delas é o envolvimento dos pais na idolatria, permitindo que seus filhos adorem altares estranhos. Este é um princípio espiritual que tem pouco a ver com as aparências desses grupos juvenis. A maioria deles, com exceção do Demolai, seria bastante inofensivo, caso desconsiderássemos o ensino de que a salvação vem por meio de obras, de boas obras, como é ensinado em toda a maçonaria. No entanto, todos estes grupos estão sob a cobertura da maçonaria. Nenhum dos grupos pode ocorrer sem a presença de um mestre maçom. Ninguém pode participar se não for autorizado previamente por um mestre maçom. Estes grupos são iscas de pirulitos, projetados para atrair jovens para as ordens maçônicas adultas. Isso é tecnicamente chamado de maçonaria de adoção, e os jovens que ingressa é adotado espiritualmente pela família maçônica, mesmo não sendo de fato ainda um maçom. O espírito da maçonaria vem assombrar cada reunião dos demolais ou do arco-íris. Quer saiba, quer não, o maçom presente é um sacerdote de Lúcifer, e isso afeta diretamente todos os que se encontram no local. Até mesmo um jovem cristão que foi adotado na família de Deus fica sob essa autoridade espiritual caso ele ingresse em uma dessas ordens. Isso, em vez de ajudá-lo, irá deixá-lo de ânimo dobre, estando já em uma difícil fase da vida. Não importa o quanto essas cerimônias pareçam inocentes, elas sempre operam sob a sombra de um poder espiritual que é contra Deus, por isso que traz consigo o mestre maçom. Você deixaria seu filho comparecer a uma reunião de bruxas? Até a pergunta já é absurda. No entanto, uma convenção de bruxas pode ser menos perigosa do que uma reunião das moças do arco-íris. Pelo menos uma garota cristã estaria vigilante se tivesse ciência de que se encontrava em um sabá, encontro de feiticeiras. Ela estaria orando no espírito em seu coraçãozinho e ficaria alerta contra tudo o que fosse dito ou feito. O mesmo principado que preside a bruxaria também reina em todas as ordens maçônicas juvenis. Com a maçonaria sendo baseada nos cultos de fertilidade sexual, os jovens caminham inocentemente em um campo minado espiritual, sem uma advertência e sem ter conhecimento disso, quando ingressam para algumas ordem maçônica juvenil.
Os jovens ficam no templo de Satanás, envolvidos em cerimônias nem tão interessantes e que não avisam sobre o perigo que escondem atrás de si. Como não são cristãs, cientes de que estão em um encontro de bruxas, as jovens, no caso, não têm motivo algum para estarem alertas. Seus pais são quem os enviaram para lá. Seus amigos estão todos por lá. Há adultos presentes. Tudo aparentemente está correto, mas acabaram de abrir uma porta para que Satanás entre em sua vida, quebrar a barreira de proteção colocada por Deus, e os pais contribuíram para isso. Em uma idade na qual os hormônios estão funcionando a todo vapor, esses jovens estão se rendendo por ignorância a um espírito de desejos sexuais impuros. Os ritos e símbolos da maçonaria são associados ao sexo, pois é a isso que se refere o Deus que a governa. Um jovem que recebe ensino moral em casa tem essa orientação sutilmente minada ao se submeter ao sacerdócio espiritual do mestre maçom que está no comando da reunião. A maçonaria exalta a sensualidade ao nível da divindade, mas de forma disfarçada, claro. Como mencionado anteriormente, o esquadro e o compasso e outros símbolos maçônicos são referências veladas aos órgãos sexuais, tais como talismãs desenhados para aumentar os desejos sexuais. Apesar dessas ordens aparentemente ensinarem princípios piedosos, elas estão jogando lenha no fogo ardente das emoções dos adolescentes. Os direitos dos pais, dados por Deus, são diluídos pela autoridade muito real de um Deus estranho que apela para tudo o que é carnal e imundo para escravizar os jovens. Por falar em carnalidade, vamos avaliar uma característica menos perigosa, mas ainda problemática nesses grupos de jovens. Eles tendem, por natureza própria, a criar uma raiz de orgulho. O desejo de ser alguém especial e de dominar o próximo, de forma geral, dá uma coceirinha nos adolescentes, e não é algo que os pais cristãos devem encorajar. As ordens juvenis se esforçam bastante para atiçar esse desejo carnal de ser alguém grande. Os jovens passam a se sentir especiais porque pertencem a um grupo secreto. Os que se tornam oficiais geralmente recebem títulos para impressionar, tais como honorável rainha ou mestre conselheiro. Eles são vestidos com todo o esplendor da nobreza, coroas, roupas formais, mantos de cetim e colares condizentes ao cargo. Tudo isso serve para amaciar seus egos, em vez de levá-los a ter a atitude humilde de Jesus. Essas ordens fazem do ensino da religião um grande espetáculo, mas não é disso que os jovens cristãos precisam. Eles precisam de Jesus e do Evangelho da Graça. Sutilmente, mas de forma devastadora, uma doutrina de salvação pelas boas obras é ensinada em cada uma dessas ordens. O caráter secreto e seletivo é também contrário ao verdadeiro cristianismo, que não exclui quem se aproxima, pelo contrário, adota uma casa para mulheres violentadas chamadas Jack, o Estripador? Existe uma ordem juvenil que se destaca das outras por causa do seu audacioso envolvimento com o mal. É a Ordem de Molay, para rapazes. Apesar de que todas as ordens juvenis compartilham dos perigos mencionados acima, a de Molay é especialmente perigosa porque serve como incubadora para os futuros maçons. Apesar de que nunca estive nos Demolais, tenho um amigo próximo e companheiro de ministério que esteve, mas que agora é salvo por Cristo. Com base em sua experiência como participante da ordem, ele se refere a Demolai como um jardim de infância do satanismo. Ele crê que foi um grande trampolim para lançá-lo ao ocultismo e na bruxaria. É uma homenagem sombria dar a uma ordem maçônica para jovens rapazes o nome de Jacques de Molay, ou último grande mestre dos templários. O ritual de Demolay faz do seu homenageado um grande herói e sustenta que ele é o modelo da lealdade e da virtude masculina. O que o ritual da ordem não diz aos jovens sob seu comando é que Demolay foi queimado no tronco por ser homossexual, pedófilo, feiticeiro e adorador de um falso deus chamado Bafomé. Chamar a ordem pelo nome de Demolay é como batizar uma casa de abrigo para mulheres violentadas como o nome de Jack o Estripador ou uma casa para mães solteiras com o nome do assassino em série Ted Bundy. Apesar de que a história dos Templários é controversa, Demolay morreu amaldiçoando os que o executaram, e definitivamente esse passa longe de ser um modelo de masculinidade para qualquer jovem,
principalmente cristão. Por quê? Então, com tantos grandes homens ao longo da história, incluindo Jesus, os maçons escolheram um homem tão corrompido, polêmico e pervertido como Jacques de Molay para servir de modelo para os jovens. Por que não Estevão, o primeiro mártir? Por que não Josué? A resposta é simples, porque de Molay é um dos ídolos principais da maçonaria, superado em grandeza apenas por Irã Abif. O ritual de Demolay prepara o jovem que está prestes a se tornar um maçom para uma vida dedicada à adoração a Baphomet. Satanás sabe que muitos pais cristãos estão buscando desesperadamente bons lugares para enviar seus filhos para terem comunhão. Ele tem atacado através de todas as áreas, com filmes imundos, heavy metal, pornografia, drogas e gangues. Os pais precisam estar muito atentos com os sutis ataques contra seus filhos. As ordens maçônicas juvenis são veneno em garrafas sem rótulo. Elas são até mesmo mais perigosas pelo fato de serem endossadas por pastores e líderes desinformados. Muitos pais aflitos têm escrito para o nosso ministério dizendo que permitiram que seus filhos entrassem na Demolay ou nas filas de Jó, porque seu pastor lhes ensinou seus nomes no culto especial de domingo e os apresentou com honras a toda a igreja, porque iriam se tornar membros dessas ordens. Que pai deixaria de confiar seus filhos à ordem totalmente endossado pelo próprio pastor? A quantidade de membros das ordens maçônicas está diminuindo, e eles estão buscando novos jovens desesperadamente. A principal razão da existência dessas ordens é recrutar jovens adultos para as organizações maçônicas agonizantes, atraindo-os emocional e espiritualmente com rituais exóticos e pretensiosos e com juramentos secretos. Apesar de que a maioria dos maçons não perceba, esses grupos existem para enlaçar jovens, homens e mulheres, para uma delicada teia de opressão demoníaca. Nem todos os jovens que se unem a esses grupos juvenis se tornam excêntricos, assim como nem todos os que experimentam drogas se tornam dependentes. Porém, o número dos que acabam debandando para o ocultismo ou bruxaria não é pequeno. Eles estão sendo expostos desnecessariamente a um sério perigo espiritual ao entrarem para estes grupos. Caso seu filho tenha amigos com parentes maçons, fique atento quanto às tentativas de atraí-lo para essas ordens. Suas atividades sociais parecem inofensivas, mas são usadas para atrair jovens para a teia satânica. Preste atenção em seus parentes distantes, primos, etc., pois caso sejam maçons, podem estar trabalhando a mente dos seus filhos. Em comunidades ou igrejas onde a presença da maçonaria é muito forte, a pressão dos colegas é um fator bastante real. Todo mundo que é alguém na escola estará na Demolay ou no arco-íris. Os jovens acham extremamente difícil resistir a esse tipo de pressão. Um jovem não pode ingressar nesses grupos, em sua maioria, sem a permissão expressa dos pais, de modo que você precisa ser firme em sua posição. Se seu filho lhe pedir para entrar em uma dessas ordens, tire algum tempo para conversar abertamente com ele sobre a questão. Trate o assunto como se seu filho estivesse pensando em entrar para os Mormons ou para a igreja do Reverendo Moon. Assegure-se de que as vias de comunicação com seus filhos estejam abertas o tempo todo. Certifique de que seus filhos saibam que eles podem vir até você em qualquer ocasião, com qualquer problema sem serem julgados. Isso é extremamente importante. Explique a seu filho de forma simples o conteúdo deste capítulo. Esclareça que as pessoas que estão nessas organizações não são más, mas são vítimas de engano. Ajude-os a ver que a maçonaria em si já é uma seita bastante perigosa, mas que seus membros são apenas vítimas. Na maioria dos casos, quem é advertido fica precavido. A melhor coisa e a mais importante que você pode fazer pelos seus filhos é interceder diariamente por eles. Suplique cada vez que lembrar disso, para que sejam cobertos pelo sangue de Jesus. Ensine-os a ser guerreiros de oração. A melhor defesa, bom ataque. Deixar de proteger seus filhos desses grupos é espiritualmente o mesmo que fez o povo de Israel quando foi condenado em Jeremias 32, 34 e 35. Você está sacrificando seus filhos no fogo de Moloque, um ídolo pagão da fertilidade. Nos dias de Israel, era de fato um sacrifício humano.
Hoje, as almas dos jovens e adolescentes estão sendo lançadas no fogo do ocultismo e da loja maçônica. Na nossa sociedade existem muitos fogos aos quais eles podem ser lançados: drogas, sexo, filmes de terror e músicas profanas. Mas nos grupos juvenis da maçonaria, o jovem geralmente é pressionado a ingressar com a bênção dos pais ou do pastor. Salomão advertiu: o que perturba a sua casa herda o vento. Provérbios 11, 29. Sua própria vida foi uma prova trágica disso. Sua idolatria dividiu o reino de Israel e seus filhos de fato herdaram o vento. Perturbamos as nossas casas quando permitimos que nossos filhos ingressem nessas sociedades pagãs. Um sutil desequilíbrio espiritual é criado em suas vidas quando sentam semanas após semanas sob a penumbra tenebrosa da maçonaria e ainda esperamos que eles sejam bons e comportados adolescentes. Lembremos da maldição da pedra do moinho de Mateus 18:6 e protejamos nossos jovens para não terem de passar por mais fogos do que aqueles aos quais a nossa cultura já os expõe. Então nós vemos aqui, nesse capítulo 13, que a maçonaria tem, assim como uma ordem específica para mulheres, que é a ordem Estrela do Oriente, tem também uma ordem específica para os jovens rapazes, que é a ordem Demolai, e para as mulheres jovens, as meninas, tem a Garotas Arco-Íris e as Filhas de Jó.